Olá, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite, você que tá ligadinho aí, tá ligadinho na net, nas redes sociais, nas notícias. Então, pediram que eu falasse de rastros químicos, chemtrails. Então, fica ligadinho aí e a gente vai falar já já. Rastros químicos. O que eles estão pulverizando no nosso ar, na nossa estratosfera? Aí chega alguém e fala, esquadrilha da fumaça. Sabe de nada, inocente. Que substância é essa que eles estão jogando na nossa atmosfera, no nosso ar? Na mídia, é colocado que o governo está fazendo isso por conta do aquecimento global. Na mídia diz também que é com a aprovação secreta do presidente que eles estão podendo fazer isso. O que é essa substância? O que contém? Qual o efeito dela para nós, pobres seres humanos aqui? Então eles estão pulverizando os centros populacionais com alumínio, bário, estrôncio, entre outros. O objetivo é de reduzir a população mundial, assim também como reduzir a fertilidade do povo. Aí você vê o avião passando, soltando aquela fumacinha, né? Fumacê, e outros veem algo caindo. Não é chuva, tá? Também não é neve caindo, também não é esquadrilha da fumaça. São aeronaves militares pulverizando as nações com essas substâncias tóxicas, espalhando poeira química. Gente, a gente está sendo pulverizado como insetos. Sabe quando você vê uma barata, pega um inseticida? Então, só que eles estão fazendo isso no mundo inteiro. São pequenos pedaços de alumínios, vou ler aqui também, às vezes pedaços de plástico ou até mesmo produtos de papel metalizado, tá? E dizem que é utilizado como uma questão anti-radar. Então, o que está acontecendo no nosso planeta? Resposta. Jatos militares, tá? Eles vêm da base da Força Aérea e vão para a atmosfera e despejam rastros de poliéster, uns maiores, outros menores. Alguns são pequenas fibras de vidro revestido de alumínio. Então, eles despejam isso na nossa atmosfera. Aí demora a cair no chão, né? Às vezes dura até o dia inteiro para aquilo ali venha cair no chão. Essas substâncias químicas são bem pequenininhas, pedaços magnéticos, pequenas tiras de alumínios, talvez. E aí são lançados como aerosol. Aí você vê aquela fumaça lá, parece esquadrilha da fumaça, mas não é. Pois é, então aparenta ser uma operação militar, tá? É o chamado geoengenharia, tá? Que pode ser entendida como uma intervenção deliberada em larga escala no ecossistema da Terra. São 10 milhões de toneladas de alumínio jogado na nossa atmosfera. A gente está respirando isso. Mas olha, eu fiquei chocada com o que eu vi. E olha que eu vou passar para vocês somente um resumo, né? Porque senão o vídeo ia ficar muito cansativo. Mas eu fiquei chocada. Eu fiquei assustada como que está a nossa situação agora, real. Vamos continuar aqui. Me perdi. O alumínio. O alumínio é tóxico, né? A gente sabe disso, né? Ele é tóxico e é acumulativo, ou seja, se você está respirando esse ar com alumínio, o nosso organismo não vai metabolizá-lo, ele simplesmente vai ficar e vai acumular, ou seja, lá na frente, Deus nos ajude. Então, o alumínio é tóxico e cumulativo.
E aí a gente vai tendo eles, vai aumentando cada vez mais. A gente já está absorvendo no ar, na nossa água, né? E ele cai nas plantações, então até na alimentação com certeza está vindo ali, né, um bônus extra de alumínio, entre outras substâncias. É assustador, mas vamos lá. A incidência de Alzheimer aumentou bastante, porque a quantidade de alumínio que está sendo, vamos dizer, consumida, né, que a gente está recebendo, o Alzheimer tem vários fatores, né? Mas a incidência de Alzheimer aumentou por conta disso também, porque vai acumular lá no cérebro aí pode causar essa doença, tá? Esses produtos químicos, eles entram no solo e destroem as raízes, aí entram nas plantas e alojam nela. Consequentemente, a planta vai morrer, tá? Tem árvores morrendo, plantações sendo destruídas por conta da presença dessas substâncias. Então, dentro disso aí que a gente está falando, existe o Morgellons, não sei se é assim que fala, Morgellons, é uma doença causada por esses rastros químicos. Então eu vou ler aqui nas minhas anotações. É uma doença criada com a nanotecnologia. Aí você me pergunta, o que é nanotecnologia? Eu também não sabia, fui dar uma olhadinha lá. Vou ler aqui. Nanotecnologia, estudo de manipulação da matéria numa escala atômica e molecular. Manipulação. Isso te lembra alguma coisa? O princípio da nanotecnologia é a construção de estruturas e novos materiais a partir dos átomos, tá? E é então disseminada pelos chemtrails, rastros químicos. De acordo com a Fundação de Pesquisa dos Morgellons, tá? Os sinais e sintomas são lesões de pele acompanhadas de dor e prurido intenso, coceira, né? Fibras nas lesões, parece umas fibras nas lesões, a pessoa puxa assim, né? Aparece lá. Fibras nas lesões que podem ser brancas, azuis, pretas ou vermelhas. Sensação de rastejamento sob a pele comparada frequentemente aos insetos que se movem, picando e mordendo. Dentro, você sente como se tivesse algo andando dentro de você. Dor nas juntas e nos músculos. Fadiga significativa, né? Uma fadiga ali assim forte, né? Que vai interferir nas suas atividades diárias. Não consegue se concentrar, tem dificuldade com a memória a curto prazo e tem mudança no comportamento. Então, de repente, você era uma pessoa calma, você pode ficar nervosa, irritada. Outros sinais: mudança na visão, dor de estômago, sintomas gastrointestinais, mudanças na textura e na cor da pele. Ou seja, também desordem de déficit de atenção, síndrome crônica de fadiga, doença de Lyme. Aí eu fui lá ver o que é essa doença de Lyme. O sintoma dessa doença de Lyme são erupções cutâneas e sintomas parecidos com o da gripe. Manifestações musculoesqueléticas, artríticas, neurológicas, psiquiátricas e cardíacas. Mentalmente também a pessoa pensa que está sendo infestada por parasitas, chamado parasitose delusória. Então a pessoa pensa que está parasitas andando por ela, né? Agora, se você quiser dar uma olhadinha lá, doença de Lyme, tem muita coisa também, tem o nome também do inseto também que causa essa patologia, essa doença. As pessoas infectadas por Morgellon começam a sentir o equivalente a picadas de inseto no interior de sua pele, como se estivessem sendo comidas por dentro, né? Então elas se sentem ser picados, mordidos por dentro, até que uma ferida purulenta vai aparecer. E aí aparecem outras, vai no corpo todo, vai aparecendo essas feridas, né, purulentas. Os Morgellons têm mais ou menos o tamanho de um grão de arroz, mais ou menos, né? Não tem forma definida, tá? Eles se reproduzem, se espalham pelo corpo, aí vão atingindo os ossos, as articulações e vão tomando conta. Tá? Esses Morgellons têm uma espécie de bico, não sei como é que esses bicos eles se estendem
Eles estão aqui dentro, né? Eles se estendem e furam a pele como um submarino, né? E fica... Aí parece que eles só se queimam em altas temperaturas, tá? Um pesquisador chamado Clifford Carnicom, ele encontrou fibras e células sanguíneas anormais nesses rastros químicos, ou seja, deve ter pego a amostra lá e encontrou isso. Fibras e células sanguíneas anormais. E que são exatamente idênticas às fibras e células sanguíneas, que são bizarras elas. Tá? Encontradas em pessoas que sofrem dessa doença do Morgellons, conhecida como doença dos rastros químicos ou trilha química, enfim. Essa doença é uma doença sintética terrível, entre outras que a gente já deve ter ouvido falar, que são produzidas em laboratórios. Tem vírus que são produzidos em laboratórios e são jogados para a população. Aí você me pergunta, mas por que eles fazem isso? Porque eles querem diminuir a população. Lembra que a gente falou naquele vídeo no vídeo das pedras guia da Geórgia? Então, o primeiro mandamento, frase deles lá em cima era o quê? Manter a população abaixo de 500 milhões? Então eles estão fazendo o quê? Estão envenenando o nosso ar, envenenando a nossa comida, envenenando a nossa água. A comida, sim, está envenenando. Por conta também das plantações que estão recebendo essas substâncias, se você observar nos mercados, você vai ver que aumentou muito a quantidade de alimentos transgênicos. Posso até fazer um outro vídeo só falando disso. De repente fica essa ideia, né? Gostei das ideias dos assuntos que vocês colocaram. Muito legal. Vou procurar aproveitar todos, tá bom? Continuem dando as ideias. Tem um repórter investigativo, o nome dele é Will Thomas, parece que ele ganhou o prêmio, né? Ele informou ter encontrado mais de 300 tipos de fungos modificados por vírus. Fungos modificados por vírus, né? Nessa precipitação aí dessas trilhas químicas aí, ou seja, manipulação, nanotecnologia. O jornal Idaho Observer, não sei se é assim que fala, mas ele divulgou 26 metais, incluindo bário, alumínio e urânio, agentes infecciosos também, tá? Produtos químicos e medicamentos, inclusive sedativos. Então, vou repetir, além do bário, alumínio e urânio, que também tem titânio, né? Eles encontraram agentes infecciosos, aí para ajudar a lançar as novas doenças, né? Os produtos químicos, medicamentos, inclusive sedativos. Repetir porque para você gravar bem ali o que estão fazendo conosco. Tem o Dr. Michael Castle. Ele relata a descoberta de fibras de polímero catiônico. Os doutores Hildegard Stellinger e Rahim Kerjon encontraram pequenos ovos de parasitas nematóides, tá? Envoltos nessas fibras. Eles estão jogando isso para a humanidade. Aí eu te pergunto, o que a gente pode fazer? Você, a gente sente praticamente, é impotente, né? O aquecimento global ele não existe, é uma desculpa esfarrapada. É uma desculpa para dizer que eles estão fazendo algo para o nosso bem, mas na verdade eles estão nos matando, eles estão querendo diminuir a população. Então com isso eles estão envenenando a população. Então fica mais essa informação para nós, mais esse despertamento para nós,
de saber o que realmente está acontecendo pelo mundo. Então eu aqui fiquei chocada com as coisas que eu vi, porque eu só fiz um resumo, né? Vocês vão ver as fotos, vocês vão ver nessa pequena reportagem, nesse pedaço da reportagem. É assustador. The concern is off the charts about why is this happening? Why is this being allowed to be sprayed continually all over the United States, all over the world? Who is paying for this? I mean, the incidence of Alzheimer's has just skyrocketed, which evidently has to do with an accumulation of aluminum in the brain cells. I mean, I think almost every family has been touched by a member as they get older having Alzheimer's. And it's a horrible disease. And to say that, well, this just came because people drank soda pop out of aluminum cans, you know, when my father passed away with Alzheimer's and he didn't ever drink soda pop, you know, that explanation doesn't ring true with me. And so I'm wondering, how much did this chemtrail spraying back in the Illinois area affect him? Aluminum and fine metal is an accelerant. A friend who's a firefighter up in Pine, Arizona for 20 or 30 years says that the wildfires now that they're fighting are way beyond anything they've seen before in intensity. And when you look at the air samples and you see the fine particles of aluminum, which is very flammable, and magnesium settling on the trees, this is causing unprecedented savage wildfire. But if you look at this, you can see these are parts per million. They sent this to me, and I just found this to be extremely interesting because we should have like 2 parts per million of aluminum in our air. And this is saying that there's 39,000 parts of aluminum. That's astronomical. Barium is high. I mean, these are way off the charts of what people should be breathing or what's coming down on them. And, you know, if people wonder why their health is deteriorating, why they're having to go to emergency rooms, why they can't breathe, you know, why they're getting Alzheimer's, this has been planned. We have elites, I don't know what you want to call them, one worlders, Illuminati, I don't know, whatever you want to call them. But with these people that don't care about the average person. They only care about themselves, their greed, their power, and if they eliminate, you know, 2/3, 3/4 of us from the planet, so much for the better for them, because then they don't have so many people to have to herd around and worry about. So this is a lot what this is about, and this is very, very alarming and scary. I mean, where is this stuff coming from, and why? Why is this kind of stuff being put out there? You know, I've heard different explanations about, oh, we need to cool the planet, all this and that. But if people are up there trying to cool the planet, why do they need all this kind of stuff in it? The explanations just never have really rang very true. And as I'm setting up the equipment, she looked at me and she said, all these trees here are dying. And I said, what? She says, all these trees in here are dying. So I thought, well, I'm going to test for aluminum, because that's one of the key things in the programs that we're talking about, and titanium. And I took some of this bark sample and tested it, and it came back positive with aluminum and titanium. Then I started traveling around California, noticing the same thing. In Lake Tahoe, there was a lot of the same type of bark, all through Sacramento area and Davis. Just about everywhere I went, I was noticing this silver white bark. What I think is happening is these chemicals are getting down and destroying the roots. And then as they come up, they're going out into the bark. Eu só tenho uma coisa para falar. Salmos 121. Quando eu estava colocando, né, esse resumo para passar para vocês, para compartilhar com vocês, veio esse Salmo 121 no meu coração, que diz o seguinte: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Fique com Deus, Deus abençoe e tenha uma ótima semana. Tchau.